Fala pessoal, como eu tinha prometido aí, né? Fiz os custos dessa viagem que vocês acompanharam aí, né? Foi Rio de Janeiro, Hortolândia, São Paulo, Hortolândia, Curitiba, Curitiba, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Arraial, Arraial, Rio de Janeiro. Voltando, né? Então eu planilhei aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, né? Os custos. Focar nos mais importantes aqui, né? Que foi aqui o somatório dos pedágios. Então eu gastei aí num total de 200 deixa eu focar aqui melhor. R$ 210,86 com pedágio, né? E o principal aqui que a gente quer saber de verdade é o custo com recargas. Então foram R$ 512,72 com recargas no total, né? E eu fiz um cálculo aqui em relação à distância percorrida, como vocês viram lá, né, no odômetro. Percorremos aí nesse total 2.378 quilômetros e 600 metros. Eu fiz um custo médio por quilômetro, né? Eu peguei ali o valor que eu gastei, né, com recarga, 512,72, e dividi pela distância percorrida e cheguei a um custo médio de 22 centavos por quilowatt. Eu considero esse custo um custo né? E levando-se em consideração que foram recargas rápidas, né? E aí a gente sabe que o custo é mais elevado, né? Acima do que a gente gasta fazendo a recarga na nossa residência. E outro fator para onerar mais esse custo, né? Elevar essa média, foram as duas recargas que eu tive que fazer no posto Ongarato, né? Quando eu fui, uma na ida no caso, né? E que foi R$ 89,06, e também a da volta que deu R$ 117,50. Então essas duas recargas fizeram subir bastante esse custo aí. De qualquer forma, a média em si, o custo médio ficou bom, né? Eu considero que ficou uma média boa de 22 centavos por quilômetro, principalmente levando-se em consideração a distância percorrida, né? E os custos em si do quilowatt. Um fator que a gente deve levar em consideração nesse cálculo, nesse custo, é que desses 2.378 quilômetros, alguns, né, não teve custo. Porque eu já saí de casa inicialmente com 100%, então eu não estou considerando esse custo, porque eu tenho energia fotovoltaica aqui em casa, né? Para quem acompanhou, eu fiz uma recarga na casa da minha tia, em Hortolândia, né? Na tomada dela, puxei minha extensão lá. Também fiz uma recarga na casa dela. Então eu consegui foi pouco mais de 30%, não me recordo agora, só observando aí nos vídeos, né? Mas se eu não me engano foi por volta de 30% que eu recarreguei usando a tomada dela, né? E também na volta de Curitiba para o Rio, quando eu cheguei aqui no Rio, eu fiz a recarga na minha residência, né, de 100% para ir para Arraial. E como vocês viram agora no último vídeo, né, a minha volta de Arraial para o Rio também foi a custo zero, porque eu também tinha feito a recarga no hotel. Então, assim, tive custo zero para ir para Arraial e voltar. Então, tá englobado nesses 2.378 quilômetros percorridos, né? Esses percursos em que eu não tive custo, entendeu? Então, assim,
Se eu tivesse que custear esses percursos, né, essa média ela iria subir, mas eu estou trazendo com a realidade, né? Na minha realidade, né, eu não tive esses custos, então estou trazendo a média conforme o que eu gastei, entendeu? Conforme o que eu gastei. O outro fator aí foram os pedágios, né? Bastante pedágio, né? R$ 210,86 de pedágio. Foi quase a metade do que eu gastei com recarga, né? Eu gastei 512,72 com recarga e de pedágio 210,86. E aí, né, levando-se em conta esse custo médio por quilômetro de 22 centavos, né? Que a gente já viu ali o valor total de 512,72 de recarga, eu fiz um acima levando-se em consideração a distância percorrida, né? E quanto seria no GNV. Eu já comentei aqui, né? Eu tinha um Honda City, né? O meu Honda City ele tinha duas ampolas de 6,5 e ele fazia em média 180 km na estrada, no meu percurso diário, né? Ele fazia 180 km a cada recarga. Então aqui eu fiz aqui a média, né? Deixa eu focar aqui. O I2 aí, né? Que é a distância percorrida aqui, né? O I2 dividido por 180, que era a minha autonomia no GNV, né? Com 13 metros cúbicos. Então ele dá o resultado ali de quantos cilindros eu teria que abastecer, né? E aí ali eu calculo, né? A média do GNV, né? Em estrada aí, 4,80 vezes os 13 metros cúbicos, que é o que eu gastava para encher, né? O meu cilindro. Aí ele vai dar esse resultado de R$ 824,58 que eu teria gasto se eu fizesse esse mesmo percurso no GNV. Já na gasolina, tá aqui, eu vou clicar aqui para a gente ver a fórmula, né? Tá aqui de novo, né? O I2, que é lá o percurso total, 2.378,6 quilômetros. Dividido, eu botei aí uma média de 10, né? Uma média de 10 quilômetros. Vou até aumentar aqui, né? Porque a gente sabe que na estrada o carro faz um pouquinho mais. O meu em si, ele fazia nessa média aí. Mas vou botar aqui 12. Só pra gente ter uma conta mais fidedigna, né? Porque na estrada a gente sabe que o carro ele acaba economizando um pouquinho mais. Então aqui, ó, voltando aqui. Então aqui eu peguei o I2, que foi o percurso que percorri, né? Dividido aí por 12 por litro, né? Para me saber quantos litros eu teria que utilizar, vezes uma média aí de 5,80, né? Levei em consideração aí uma gasolina a 5,80. A gente sabe que tem um local ou outro que passa de R$ 6 aí, mas eu levei em média aí a 5,80. E aí deu esse valor aqui, ó, de R$ 1.149,66. Então aqui, pessoal, fiz mais uma conta aqui rapidamente da economia em relação ao GNV, que deu aqui, né, um total de R$ 311,86 economizados, né? Se eu fizesse o mesmo percurso no GNV, então gastaria mais R$ 311,86 em relação ao meu custo com as recargas, que foi exatamente esse total aqui, né? Então a economia em relação ao que eu tive de custo para as recargas foi de R$ 311,86. Já em relação à gasolina, você vê que a economia já passa a ser bem maior, R$ 636,94. Ou seja, o valor que eu economizei da gasolina já foi, teoricamente, aqui, ó, o que eu gastei na minha pousada lá de Curitiba,
que foi R$ 526,72, que foram 3 diárias, né? Ou seja, a economia do combustível já foi suficiente para custear, por exemplo, a minha diária em uma das pousadas. Então tá aí, pessoal. Como eu tinha prometido para vocês, trouxe aí os custos, né? Quero frisar bem essa parte para vocês dos pontos que eu não tive custo, né? Reforçando aqui, né? Na ida, né? Que eu saí de casa com 100%, tenho sistema fotovoltaico em casa, então para mim é custo zero. Então andei aí nesse primeiro percurso, né? Com 100%, saí daqui de casa, mais ou menos 30% que eu recarreguei na casa da minha tia. Na volta de Curitiba, quando eu cheguei na minha residência, recarreguei mais 100%. Fui em direção a Arraial, cheguei lá com 40%. No hotel, recarreguei de 40% a 100%, retornando para minha residência, chegando aqui com pouco mais de 30%. Então é importante frisar, né, esses trechos que foram percorridos, porém não foram computados esses custos, né? Por ter sido custo zero. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, consiga tirar a dúvida de vocês aí em relação a esses custos, né, gerados aí durante essa minha viagem. E é isso aí. Curte, compartilha aí, se inscreve, muito importante. Se inscrevam no canal aí, deem essa força aí pra gente estar sempre postando conteúdo para vocês aí. É isso aí. Forte abraço, tamo junto.